Convido agora o nosso terceiro painel com o tema Investimento no Futuro, o potencial do empreendedorismo criativo e sustentável. Como mediador desse painel, eu convido ao palco Chico Cronenberg. O Chico é diretor do projeto Conectados do Bem, publicitário com especialização em marketing e gestão empresarial, é professor de marketing e já foi vice-presidente de marketing do Vasco da Gama. Convido ao palco Ana Bárbara. A Ana é especialista em gestão de projetos e publicitária por formação, curiosa por natureza. Ao mergulhar no mundo da inovação aberta, descobriu que quando unimos criatividade à estratégia, somos capazes de obter resultados incríveis. Atua há 8 anos no mercado de turismo e é responsável pela área de inovação aberta do Grupo Cataratas. Convido ao palco Bárbara Bueno. Bárbara é diretora executiva do Instituto Camargo Correia, conselheira do Instituto CCL e conselheira do Conselho Superior Feminino. Convido ao palco Caê Guajajara. Nascida em Mirinzal, Maranhão, e criada no Complexo da Maré, aqui no Rio, Caê é indígena do povo Guajajara, cantora, escritora, mãe solo, compositora e atriz. Sua voz ecoa nas ruas, nas favelas e nas aldeias, defendendo os direitos indígenas e a visibilidade das culturas tradicionais. Olá, boa tarde. Obrigado pela recepção calorosa. Quero começar fazendo aqui minha autodescrição. Eu sou um homem branco de 1,80 m de altura, cabelos claros, tenho barba também, olhos claros, estou com uma camisa social branca, uma calça verde escuro, sapatos pretos, tá? E como fui anunciado, né, sou torcedor do Vasco da Gama. É uma das características mais importantes aqui, minhas. E segundo a minha mãe, eu sou bonito, tá? Mas aí eu deixo a opinião para ela. Vou contar um pouquinho da minha jornada, que me trouxe até aqui, depois passo a palavra aqui para as minhas queridas e ilustres colegas aqui de mesa. Tá? Bom, eu sou... Há uma característica importante que eu não falei. Eu sou cria da Baixada Fluminense, eu sou de São João de Meriti, muito orgulho. Então eu faço sempre questão, independente de onde eu esteja morando, eu sempre me apresento como eu sou de São João de Meriti. Meu filho, inclusive, está em São João de Meriti nesse momento, aos cuidados da minha mãe. O fato de eu ter sido criado na Baixada Fluminense me trouxe um olhar social muito importante que me traz até essa jornada de hoje, né? Ao longo da minha vida, eu tive alguns aprendizados, algumas desconstruções, né? A primeira desconstrução que a gente começa a sofrer, principalmente quando você cresce numa comunidade, que era o meu caso, extremamente machista, né? Misógina e homofóbica, é esse olhar para o outro, né? Que você... Enfim, algumas atitudes, piadas que a gente faz, elas não são devidas, né? Então, eu nunca esqueço uma passagem que eu estava com um amigo meu negro e a gente 2 horas da manhã, saindo de carro de São João de Meriti, a gente passou por uma blitz e ele falou assim: Chico, quantas vezes você já foi parado numa blitz? Aí eu falei, pô, cara, 2 vezes. É um caso curioso, eu não vou tomar tempo de vocês, mas enfim, as 2 vezes foi na mesma blitz, ida e volta, tá? No primeiro dia que eu tirei a carteira de motorista, devia estar com aquela cara de bobo, de quem tá achando que tá fazendo besteira dirigindo. Aí ele virou pra mim e falou, eu já tinha uns 8 anos de motorista, ele virou pra mim e falou, eu nunca não fui parado.
Ali eu tive o maior aprendizado que eu considero da minha vida, que é o conceito de privilégio. Ali eu entendi o que se fala, qual é o meu privilégio de ser um homem branco, independente de onde eu esteja morando, né? Por que eu nunca fui parado? Eu era de São João de Meriti como ele, né? A gente o mesmo tempo de motorista. Eu nunca fui parado porque eu era branco. E ele é sempre parado porque ele é negro. Isso ajudou na minha formação pessoal, obviamente também a formação religiosa que eu tenho, me fez entrar nessa jornada do social, né? Trabalhei na Fundação Roberto Marinho por 9 anos, com muito orgulho, participei da construção do projeto Aprendiz Legal, participei do início daqui do Museu do Amanhã. Isso me levou também a empreender na área social, com um clube de assinatura de livros voltado para o fomento à leitura, e me trouxe até onde eu estou hoje, né, que é cuidando de projetos sociais. Tá? E aí, no meio dessa jornada, eu vou falar um pouquinho mais para frente, depois de passar a palavra para elas, eu aprendi muito sobre como a criatividade ela é fundamental quando você quer empreender, ainda mais se você faz um empreendedorismo de impacto, que é normalmente o empreendedorismo mais difícil, né? Como é que vocês estão vendo aqui hoje como a gente vende um produto de impacto, como a gente vende um negócio de impacto? A gente não está vendendo um sabonete que consegue fazer com que sua pele fique maravilhosa com apenas 2 dias de banho. A gente está vendendo um negócio complexo, você depende de investidores, né? Então, a primeira coisa que eu aprendi é que a criatividade ela é fundamental. Eu sempre que eu vou vender um projeto, eu falo que o meu projeto é uma folha em branco. Eu apresento o que já existe, mas a partir daquela conversa com um potencial patrocinador, eu já adequo o meu projeto na hora, para entregar o que ele quer. Conectados do Bem, ele é um projeto de robótica, mas ele faz formação em tecnologia, ele fez uma formação em Windows, Word, Excel, pacote Office para pessoas com deficiência, porque era uma necessidade para atender ali o meu patrocinador. Bom, vou passar a palavra, que eu já falei demais, mas só para contar essa jornada. Então, cheguei aqui no projeto que eu estou até hoje, e agora eu vou passar a palavra aqui para Ana Bárbara, por favor. Boa tarde, pessoal. Vou começar também com a minha autodescrição, que eu acho que é super importante. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso e ruivo. Estou vestida com uma calça preta, uma blusa branca, um kimono com listras e bolas e um sapato preto e branco. Uso também óculos muito grandes. Bom, eu trabalho como Head de Inovação no Grupo Cataratas hoje em dia. O Grupo Cataratas é a maior empresa de parques e atrativos turísticos do Brasil e muitos dos nossos parques são parques nacionais. Então, inclusive o nosso primeiro parque, o Parque Nacional das Cataratas, ele é uma reserva ambiental, então a gente tem por obrigação de concessão conservá-lo, e a gente aprendeu que ao longo do tempo, se a gente não conservar e se a gente não conscientizar as pessoas sobre a necessidade dessa conservação, não existe parque, não existe visitação e, por consequência, não existe negócio, não tem essa sustentabilidade do negócio. E aí a gente também pode falar sobre o cunho social. Se eu não me comprometo a incentivar que as comunidades dos entornos dos nossos parques evoluam com a gente, eu também não consigo sustentar o meu negócio. Então, quando a gente olha para o negócio privado, é importante que a gente entenda que se não tem planeta, não tem recursos, não tem pessoas, não tem negócio no final das contas, né? Então, por isso que essa pauta é tão importante da gente trazer e trabalhar e, enfim, considerar a tudo e todos, porque senão não tem como prospectar, né? Por favor. Oi, gente, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, com o Francisco, a Ana Bárbara, com ele. Bom, eu sou a Bárbara Senhuana, sou diretora executiva do Instituto Camargo Corrêa.
Grupo Camargo Corrêa há mais de 20 anos, sou advogada de formação. O Instituto Camargo Corrêa é o responsável pelo investimento social privado de todas as empresas do grupo. O grupo é formado, por sua grande maioria, empresas de engenharia, infraestrutura e mobilidade, como a CCR. E o Instituto Camargo Corrêa, ele cuida de todos os projetos sociais e de todo esse investimento social privado. Contudo, até fazendo um gancho de um dos painéis que eu assisti aqui, a gente não faz filantropia, por entender que a filantropia não transforma nada nem em nenhum território. A gente faz projetos estruturados de longo prazo, sempre com um foco no empreendedorismo e educação, porque isso é legado que a gente deixa para o território, para a comunidade e principalmente para os jovens. Então, os nossos projetos são focados nesses pilares, assim como infraestrutura digna, que é uma dor do nosso país. Hoje a gente tem mais de 3 mil pessoas diretamente impactadas pelos nossos projetos no ano de 2024, que foram mais de 3 mil pessoas. 5 mil pessoas indiretamente impactadas. Então, e mais de foram 24 projetos sociais no ano de 2024, enfim, e uma infinidade dentro dos 24 anos do Instituto. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse processo de transformação, de sustentabilidade e de ESG dentro das corporações privadas. Obrigado. Por favor. Zana Caruco, gente, boa tarde. Vou também começar com a minha autodescrição, já que, né, sou uma mulher indígena, tenho cabelos longos, preto, a minha cor é marrom e estou agora usando uma saia preta e um cropped que imita uma blusa formalzinha, sabe, amarela. E estou com um brinco também que é tradicional do meu povo, feito de pena de arara azul. Eu sou fundadora do coletivo Azururro, que é um selo artístico indígena, de artistas indígenas, onde a gente promove a capacitação desses artistas e promovendo assim meio que uma economia criativa, né, dentro dessas artes, já que a gente usa dela como uma tática de sobrevivência dentro da cidade e dentro dos lugares, né, onde a gente vai resistindo. E é uma forma da gente estar sobrevivendo à falta de entrada justamente nessas empresas que não pensam a importância de se ter as pessoas indígenas dentro das empresas, né, trabalhando também, e não só apenas interessadas em tirar, né, os nossos territórios. Então, hoje é muito importante a gente estar falando, primeiramente, né, sobre a responsabilidade das empresas com relação ao território e depois, né, automaticamente com relação a essas pessoas, né, que estão também coexistindo ali nesse território. A gente vai ter aí vários exemplos, né, de empresas que estão em cima dos territórios indígenas, e aí o que acontece é justamente a continuação da violência em cima dos povos indígenas, fazendo com que a gente corra para a cidade para sobreviver e quando chega na cidade não vê essa abertura das empresas para contratar essas pessoas e muito menos de pensar as pessoas indígenas em cargos de lideranças ou alguma coisa do tipo. Não existe essa abertura, né? Então hoje o meu trabalho na cidade ele consiste muito na arte, mas principalmente na arte e educação das pessoas e também hoje em dia das empresas. Bom, muito bem. Vou começar aqui uma rodada de perguntas, tá? Ana Bárbara, queria ouvir um pouquinho de você. Qual foi, assim, os maiores desafios de sustentabilidade que você pode citar aqui pra gente do Grupo Cataratas ao longo dessa implementação desses parques, né? Assim, me marcou muito ter ido aqui no Bioparque do Rio, a primeira vez eu que adorava o Jardim Zoológico desde criança,
né, ver o que essa transformação, né, naquilo que era uma prisão para os animais, realmente um espaço de convivência livre, né, entre os animais e os seres humanos. O que eu acho bem interessante do Grupo Cataratas é levar realmente a sério os pilares de educação, conservação e pesquisa. Porque a gente junta um momento de entretenimento e a gente consegue trazer a conscientização ambiental e social para as pessoas que vão aos nossos parques. E aí também vem a questão do como as pessoas que não têm acesso, não têm dinheiro para ir para os nossos parques, passam a ter acesso para isso, né? Então a gente trabalha com ONGs, com projetos sociais, para estimular e dar oportunidade para que todos tenham acesso, pelo menos em algum momento, aos nossos parques. Esse é um dos desafios, né, quando a gente fala sobre sustentabilidade social, quando a gente fala também sobre diversidade. Tem recente uma empresa de quase 25 anos, a gente começa a trabalhar com diversidade de forma, de fato, mais severa, tem 4, 5 anos só, então é algo muito novo e, como a Kari disse, é questão de coexistência. E, mais uma vez, voltando para o negócio privado, quando a gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre fluxo de ideias, a gente fala sobre novas oportunidades, a gente fala sobre entender o que o outro sente e o que o outro passa para que a gente consiga adaptar às necessidades dessas pessoas e para que a gente possa atendê-las. Então não adianta eu ter um circuito super bacana, super educacional, se ele não dá acesso a todos, se nem todos conseguem ter uma boa experiência. Então esse é um desafio muito grande que hoje faz com que a inovação, né, a minha área, e a sustentabilidade precisem andar juntas, é um elo muito forte. Então a gente já conseguiu implementar uma plataforma no nosso site, que é a HandTalk, que ela faz com que o site seja mais acessível para pessoas que têm algum problema alguma necessidade cognitiva ou alguma necessidade de audioguiamento dentro do site, enfim. É bem bacana. A gente também trabalha com esses projetos sociais que são voltados para startups, audioguide, que não seja só um guiamento do conteúdo que a gente vê no circuito, mas que também descreva aquela situação para uma pessoa que talvez nunca tenha visto. Ontem eu estava conversando com a gerente de sustentabilidade do Grupo Cataratas, a Thalita, e ela trouxe essa empresa que ela descreve com detalhes como uma raia nada e como é o fluxo, a leveza, enfim. A gente trazer acessibilidade que não seja só o básico, mas que traga um conteúdo construtivo e que a pessoa tenha a experiência dela potencializada. Então, eu acho que a inovação, ela se torna um elo muito importante para a sustentabilidade em entretenimento e em outras verticais nesse sentido. Excelente. Eu vou aproveitar o gancho da sua fala para contar um pouquinho do que a gente vivencia no projeto Conectados do Bem, né? É um projeto que ele promove oficinas de robótica em escolas da rede pública de ensino, né? Nós temos laboratórios na Maré, na Rocinha, em Gianópolis, na Pavuna, enfim, em outros locais, e ali o que a gente está fazendo é justamente tentando quebrar essa barreira do acesso, né, desses jovens, né, de comunidades carentes, para que eles possam ter um ensino de tecnologia que ele é caro, né? Uma escola de robótica não é um ensino barato, não está acessível para todos. Então, por meio de um projeto social viabilizado, graças à lei de incentivo e aos patrocinadores também, a gente consegue quebrar essa barreira de acesso e dar maiores oportunidades, né? Para vocês terem uma ideia, né, fizemos uma pesquisa recentemente, quase 60% do nosso público é de pessoas pretas e pardas, tá? E quase 50% é de mulheres. É um número, as mulheres são maioria no Brasil, né?
assim como as pessoas pretas e pardas, mas eu falo que esse número ele é relevante porque o mercado de tecnologia ainda é um mercado essencialmente masculino, né? A gente ainda vê muito poucas mulheres no mercado de tecnologia. Então, por meio da lei de incentivo, né, dos patrocínios privados, a gente viabiliza que, né, mais mulheres, que mais jovens da periferia tenham acesso a esse tipo de ensino. Bom, Bárbara, eu queria ouvir de você. A Camargo Corrêa, né, uma grande empresa brasileira, já tem alguns anos de estrada, né? Ela vem de antes desse momento ESG ou ASG, e eu fiquei curioso quando você falou que você está aqui para contar um pouquinho dessa transformação, né? Então, eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente como é que foi essa transformação da empresa, né, para um momento mais preocupado, né, com as questões de ESG. Eu sou um pouco firme com essa questão do ESG, porque como eu estou lá antes desse movimento, mas se você pensar, eu costumo dizer que o ESG ele já existia de outra forma e a gente usava outros verbos, que não essas 3 letrinhas, né? As áreas de sustentabilidade eram responsáveis, em sua grande maioria, por cuidar dos projetos sociais, ambientais, e a governança estava dentro do jurídico das companhias, né? O grupo tem mais de 85 anos de história, né? E é um grupo de capital fechado e familiar. Então, sempre foi do entendimento dos fundadores que, por se tratar de uma empresa de engenharia e construção, pegando o gancho com o que você mencionou, é claro que a gente, fazendo grandes obras, aeroporto, hidrelétrica, rodovia, você impacta o território onde você está. Então, sempre foi uma procura e uma preocupação muito grande das empresas do grupo de devolver para esse território uma condição, no mínimo, que tornasse aquelas pessoas que estavam no entorno uma situação que ela pudesse ser recomposta, né? Que ela pudesse ficar. E, de novo, sempre não fazendo filantropia, mas fazendo projetos de educação para que aquela comunidade, muitas vezes que não tinha acesso a questões de educação e tecnologia, depois que essa obra terminasse, coisa que demorava ali 5, 6, 7, 8 anos em caso de hidrelétrica, quando a gente saía, essa comunidade, esse território, essa população pudesse caminhar sozinha. É a tal da história do ensinar a pescar, né? E grande maioria dos projetos dessa magnitude era no Maranhão, Pará, na Amazônia, enfim. Então, eu acho que assim, esses projetos sempre existiram, essa preocupação com a devolutiva do meio ambiente sempre existiu, essa preocupação com o apoio da comunidade sempre existiu. O que depois da onda do ESG mudou é fazer isso com métricas e resultados. Né? A nossa preocupação, e aí entra até um pouquinho na pergunta, né, que você direcionou para a Ana Bárbara, de quais os desafios. Eu acho que o grande desafio é você mostrar o resultado e, ao passar dos anos, ir medindo e criando essas métricas de impacto efetivamente para que você retorne. Então, os projetos que a gente faz, a gente continua voltando naquele mesmo território de 2 a 5 anos, a depender, né, da sofisticação do projeto social. Então, se é um projeto de educação, não adianta eu ir ali, dar aquele curso e sair. Depois de 5 anos, e a gente faz isso semestralmente, eu preciso checar e falar, aquele garoto que fez aquele curso, o que aconteceu? Qual é a renda mensal dele? O quanto que ele retornou isso para dentro da família? Muitas vezes a gente está falando de famílias que aquele retorno que ele tem de renda muda a alimentação. Quanto proteína que a família tinha e agora não tinha e passa a ter. Né? Então, acho que é isso que é importante. Quanto você transformou aquela comunidade, aquele território. Não dá para fazer tudo. A gente não faz política pública. Mas eu acho que o desafio é a gente levar para o empresariado de que sim, isso é responsabilidade do empresariado, porque o poder público não dá conta de fazer sozinho, sem entrar nos senões ou do porquê. Então, o empresário, né, as empresas que estão ali se utilizando daquela força de trabalho, ele precisa devolver para essa sociedade, para esse território, para essa comunidade, na mesma moeda. Né? Então, acho que essa que foi a diferença, a gente conseguir efetivamente contabilizar isso e comprovar através dos relatórios anuais de sustentabilidade e de impacto. Acho que essa é a grande diferença.
Legal, acho que a gente pode dizer então, assim, na verdade, que as práticas, né, de sustentabilidade, práticas sociais, elas sempre existiram e esse movimento ele foi importante para dar uma roupagem mais profissional, né, mais estruturada para as ações, em vez de ser só uma filantropia, acaba virando realmente uma ação mais estruturada, profissional, empresarial. E para mobilizar e convencer a liderança, porque antes podia ser entendido como, não, vou fazer, não, agora não é se você quer ou não, você vai fazer, porque isso é a estratégia do negócio, é a estratégia da companhia. Então tá dentro da descrição do trabalho que aquele líder tem que fazer, tá a questão das três dimensões do ESG. Legal. Bom, Caê, eu queria te fazer uma pergunta, antes vou dar uma contextualizada. A gente estava conversando ali atrás, eu estava contando para elas uma passagem que eu tive quando eu fui vice-presidente de marketing do Vasco, né, que foi, enquanto eu estava lá, que a gente fez o lançamento da camisa LGBT, né, foi um sucesso absoluto, quebrou paradigmas no futebol brasileiro, e eu me recordo que uma coisa muito importante para que a gente tivesse tido êxito naquele movimento, que não foi só um lançamento de camisa, foi uma campanha do Vasco se posicionando como um aliado na luta contra a homofobia e a transfobia no futebol brasileiro, foi que, desde o primeiro momento, a gente convidou um coletivo chamado Vasco LGBT para que eles pudessem liderar aquela campanha internamente, para que eles pudessem dar o direcionamento, passarem as dores, né? A gente, enquanto clube, a gente poderia ajudar a tentar criar mecanismos para solucionar o problema, mas a gente não podia sentir as dores, a gente não sabia. E eu queria ouvir de você, né, com relação a essa problemática que você citou, né, da inserção das pessoas indígenas, né, nas empresas. Qual que você entende, né, primeiro, quais são as maiores dores? Você citou uma da questão da liderança, né, você não vê pessoas indígenas na liderança, mas como você vê que as empresas em geral, né, a sociedade em geral, pode atuar para serem aliados na solução desse problema, que a gente possa ter um mercado de trabalho mais inclusivo para as pessoas indígenas. É muito complicado a gente pensar numa solução que eu vejo que é a ponta do iceberg, quando a gente, assim, por dentro, a gente tem muitas outras coisas mais profundas, né, do que a inserção, infelizmente. Hoje em dia, as políticas públicas indígenas que existem ainda não estão presentes nas cidades. E isso é uma falha que muitos brasileiros não sabem que está acontecendo. Então, hoje, a gente muito fala sobre a presença das populações indígenas nas aldeias demarcadas, mas a gente não fala sobre a contínua atualização do IBGE, que diz que a maior parte das populações indígenas estão nas cidades. E o que a gente está fazendo com essa maior população indígena que está nas cidades, né? Como elas estão? Porque o que eu vejo hoje é muitas pessoas ainda chocadas de encontrar as pessoas indígenas no mercado, na padaria. O que você está fazendo aqui? Perguntam pra gente. Né? E aí a gente sempre tem que explicar tudo o que aconteceu. Né? Caramba, o Brasil foi invadido em 1500 e vocês, sabe? E vocês esperam que a gente esteja como? E aonde? Né? Então, é muito cruel até cobrar que a gente esteja como o indígena de 1500. Né? Então, hoje, até eu falar que eu sou uma indígena favelada e que eu tive a maior parte da minha vida, né, desde os meus 10, 11 anos, dentro da favela da Maré, é um choque. É muito choque, entendeu? E aí eu digo, mais chocante ainda é eu, nos meus 31 anos de idade que eu tenho hoje, nunca ter tido acesso a nenhuma política pública indígena. Porque as políticas públicas estão ainda acompanhando os territórios roubados, ainda não estão acompanhando as pessoas, os indivíduos. Então, hoje a gente tem um avanço muito grande, né, comparando das populações pretas com as populações indígenas, mas porque as populações pretas estão minimamente existindo na cidade.
né? Hoje em dia muito se ouve, passou de branco é preto. As pessoas sabem que existe branco e preto, mas as pessoas não sabem ainda que existem as pessoas indígenas como pessoas. Então, a gente só veio a ser seres humanos no Brasil em 1988. Como que estavam as populações em 1988? A gente já tinha lá as mulheres lutando pelos seus direitos, a gente já tinha muitas pessoas se organizando para as políticas públicas, mas as populações indígenas estavam sendo cogitadas se eram seres humanos. Então, se em 1988, que não tem muito tempo, a gente vem ser seres humanos, como que nós estamos hoje, desde 1988 até agora? A gente ainda está lutando pelos direitos indígenas somente nas terras demarcadas. Entende? Então, quando a gente fala sobre a inserção no mercado de trabalho, a gente tem que voltar umas casas antes para falar cadê as políticas públicas, que garante um mínimo, né? Que é o saneamento básico, educação, saúde, todas as coisas, né? Então, quando a gente fala, nossa, as empresas não estão olhando para as populações indígenas, é porque eles mesmos estão cogitando, cadê essas populações? Porque essas populações nas cidades estão sendo passadas como pardas, entende? Justamente porque para ter direito às políticas públicas mínimas, nós temos que nos encaixar como os pretos e pardos, minimamente, para você ter algo que pareça com a política pública que a gente gostaria que tivesse existindo. Então, assim, no todo olhem para o que está acontecendo, estejam atentos aos dados que estão sendo mostrados, mais do que o que você está vendo realmente, né? Os dados estão aí para dizer que nós estamos existindo. E mais do que isso, também olhar para a responsabilidade do território, porque por mais que às vezes a gente não esteja vendo de fato essas pessoas, por qualquer motivo que seja, às vezes até mesmo por vergonha de muitas pessoas se identificarem como pessoas indígenas, por saber justamente que as pessoas vão olhar e vão falar, mas tu não é mais indígena, tu tá com o celular na mão. Não, mas tu não é mais indígena, você tá na cidade, você tá namorando num apartamento, tá de sacanagem, né? Então, assim, quando que foi que a identidade indígena virou uma coisa que é transitória, né? Então, até para falar que a gente merece um emprego, a gente precisa primeiro dizer que a gente existe de verdade. E que a gente é isso de verdade mesmo segurando o celular e mesmo morando no apartamento. Entendeu? Pasmem, né? Então, independente do que a gente está realmente tendo aí na nossa vida, a nossa identidade não muda, né? Ainda bem, já pensou? Do nada, cair branca, entendeu? Claro que eu não gostaria disso, né, gente? É uma coisa que realmente, hoje em dia, a gente já identifica a autoestima que a gente pode ter assumindo a nossa própria identidade, né? Por muito tempo, a gente foi embranquecido realmente, né? A gente passou por um sistema de civilização, né? Das pessoas indígenas adentrarem a sociedade e serem civilizadas para deixarem de ser indígenas, né? Então, é muito importante que a gente, ao contratar essas pessoas, não tente tirar a cultura delas, entende? Então, contratou uma pessoa indígena, mas você está com genipá, porque são essas pinturas que a gente faz no corpo, que ficam 15 dias. Isso eu já passei no trabalho. Mas você tem que tirar, já fica muito assim, chamando a atenção, essas penas, essas pinturas, é melhor você não vir assim, não. Então vamos lá. O brinco até a gente entende, né, que é grande, eu posso botar um brinquinho menor, né? Uma peninha ali pequenininha. Mas agora, isso aqui é cultura. Como que eu vou tirar uma tinta que fica mais de 15 dias no corpo? Porque o patrão quer que eu esteja mais higienizada. Tá entendendo? Então, assim, hoje se entende que o turbante pode, mas não se entende que essa mesma violência é feita com os povos indígenas. Entende? A questão do étnico, que é da nossa cultura. Então, assim, são muitas camadas e vocês vão ter que me contratar para a empresa de vocês, entendeu? Muitas aulas, muitas camadas, mas é isso. As principais queixas, né, as nossas demandas, é que primeiro realmente a gente precisa vir a existir, as pessoas precisam nos contratar como nós mesmos, sem tentar mudar a gente. E aí sim a gente começar a aplicar essas políticas dentro das empresas de equidade racial e não mais tentar igualar todo mundo. A gente precisa reconhecer essas pessoas dentro da narrativa delas, dentro do lugar de fala delas.
Bom, obrigado pela aula. Infelizmente a gente está chegando aqui no final, né, 5 minutos? Ah, muito bem. Então nós temos tempo aqui para uma palavra final de cada um aqui dos convidados. Vou passar para você, por favor, Ana Bárbara. Eu queria deixar aqui a reflexão com uma fala que eu já trouxe, para a gente sempre se lembrar que se não existir essa coexistência entre natureza, ambiente e humanos, e entre humanos e humanos, como a Caê trouxe, se não houvesse respeito, se não houver oportunidade equalitária e igualitária para todos, não tem planeta, não tem negócio, não tem natureza, não tem nada, e o mundo está se acabando, está literalmente pegando fogo, como a gente falou aqui nos bastidores, né? Então, pensem nos negócios de vocês como uma fonte de impacto, porque a gente precisa disso. Não só a gente como pessoa física, mas as empresas que vão contratar vocês, as pessoas que vão contratar vocês também precisam disso. Então, enfim, não esqueçam disso, porque sem isso a gente não existe. Bom, a minha mensagem eu deixo pro empresariado e para os empreendedores ou aqueles que estão buscando empreender, né? Pegando esse nosso tema, né, da sustentabilidade criativa, tentando ser um pouco criativa, mas não me julguem, eu até estou começando a deixar de gostar do termo sustentabilidade, porque quando a gente vê, parece que sustentar é manter o status, né? E como a gente estava falando a história do mundo pegando fogo, da situação dos indígenas, não tem mais espaço para se manter, para sustentar o que já existe. A gente tem que transformar. Só ser sustentável não basta e a gente não tem mais tempo para isso, né? A gente fala de projeto social, fala de política pública. Como é que a gente vai ter política pública e projeto social quando a gente tem lugar onde as pessoas não têm o direito fundamental, né? A gente fez um projeto social recentemente levando luz feita com poste de garrafa PET, com uma ONG que chama Litro de Luz, num dos bairros mais vulneráveis da Grande São Paulo, aonde não tem luz. É inacreditável falar, estou falando da Grande São Paulo, um bairro que não tem luz. Então as pessoas não podem sair para estudar à noite, nem trabalhar à noite, porque não tem como voltar para casa, né? Então só ser sustentável num país onde os direitos constitucionais e os direitos básicos sequer são direcionados e permitidos a todos, não dá. A gente tem que ser transformador. Então esse é o recado que eu deixo para quem é empreendedor, para quem quer empreender e para o empresariado. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer diferente. Obrigado. Aí, por favor, 1 minutinho. Eu queria fazer um adendo sobre essa questão da sustentabilidade, bem rápido, que nós todos somos sustentados pela natureza, sabe? Somos feitos de 70% água, somos feitos de terra, somos feitos de tudo isso. E toda coisa que a gente cria assim dentro das empresas, que vai em direção a algo que insustenta, sabe, a natureza, que deixa a gente sem esse acesso às coisas naturais e básicas da nossa vida, ou limitando isso para que o outro não tenha acesso, como é a questão dos povos indígenas, que são afetados pelas violências nos territórios, a gente está fazendo isso contra nós mesmos. Sabe? Então, essa questão da sustentabilidade, que nós tenhamos a responsabilidade de nós nos sustentar, sabe? De nós cuidarmos do chão que a gente pisa, do ar que a gente respira, da terra, de tudo que está ao nosso redor. E não ficar achando que isso aqui vai viver para sempre, porque não vai se tudo continuar do jeito que está. Então, que nós tenhamos cada vez mais responsabilidade e não somente tudo estar nas costas dos povos indígenas, sabe? Porque as empresas são muito mais responsáveis por isso, porque se dependesse da gente, todo o território estava sendo regenerado o tempo inteiro, mas as empresas justamente não deixam que isso aconteça. Então, mais do que uma coisa importante, que isso seja fundamental, básico, regenerar o território e sempre a nós mesmos. Muito obrigado. Bom, pessoal,
Eu quero agradecer a todos aí pela atenção de vocês, as nossas convidadas, pelas aulas aqui, pelo aprendizado com vocês. E fechando só com uma palavra muito rápida aqui para vocês que estão empreendendo. Não tenham medo de errar. Só inova quem erra. E se você errou, em vez de ficar se martirizando, pensa o seguinte: graças a Deus que eu errei. Porque quando a gente erra, a gente está mais perto de acertar. Você aprendeu e da próxima vez você vai fazer mais certo. Obrigado a todos. Obrigada, Chico, Bárbara, Scaê, muito obrigada. Esse foi o painel O Potencial do Empreendedorismo Criativo e Sustentável.